Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Participação especial, Humberto Gessinger. Olá, rádio ouvintes, bem-vindos. Está começando mais um Sarau Elétrico. A gente está falando diretamente de Porto Alegre para o mundo. Olha, louca, não deu uma pirada. Mas estamos, né? De alguma forma estamos ao vivo na Rádio Elétrica e também no YouTube. E aí, professor, como é que tá? Beleza? Estamos aí, né? Aguentando firme o tranco. E sabe que essa de estamos no mundo aí eu me lembro a primeira vez que eu vi a orelha do primeiro livro do Daniel Pellizzari, vulgo Mojo. Ele se apresentava, dizia isso e aquilo, não sei o que e tal, e deve ter fragmentos de seus textos em todas as partes do mundo, uma coisa assim, entendeu? Porque ele era todo internetico já, né, naquela coisa. O que era aquilo? Sim. Era anos 90 ainda, né? Eu acho que sim. Acho que era viradinha Uma ali. virada, né? 98, 99 ou já 2000, assim, alguma coisa. Eu sei que quando eu vi aquilo, Kátia Suman, aquilo me deu uma vertigem, assim, absurda, entendeu? E agora estamos nós aqui, entendeu? Falando com qualquer chinelão, até nós estamos aqui falando pro mundo. Né? Qualquer chinelão. E aí, Diego, como é que tá? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao Sarau Elétrico. Estamos mais uma semana, né? Fechando mais uma semaninha de casa e recolhimento. Mas a gente vai fazendo a nossa conversa, o nosso dever aí, embora quem está mais acima não necessariamente queira fazer o dever, a gente vai fazendo, né? Tu viu aí, Kátia, tu tinha postado umas fotos aí dos malucos passando aí. Conta um pouco pra gente o que tu viu. Não, foi uma loucura isso. Além da carreata, eu postei ontem umas fotos do Bruno Torturra, que fez uma live da Paulista. Ele mora em algum lugar que tem uma vista ali. Cara, o que era aquilo? O que foi ontem, tanto em Brasília como em São Paulo, como aqui em Porto Alegre, aqui no centro. Anteontem, exatamente, no domingo. Que gente louca. Então, assim, é visível que as pessoas estão começando a relaxar, assim, em Porto Alegre, achando porque essas são as mensagens ditas já desde o governo central que tudo bem, já passou o perigo, já está tudo tranquilo, vamos relaxar. E é assustador. Eu estou, assim, cada vez mais apavorada, porque, eu não sei, ao invés de eu ir me tranquilizando com o tempo e tal, eu fico cada vez mais louca e não saio nem para dar a caminhadinha que eu dava, olha louca aqui com o lapisinho na mão. E vocês, hein? Como é que vocês estão fazendo? Eu só saio para levar o lixo lá embaixo no prédio. Eu dou uma caminhadinha aqui na volta ainda, né? Eu moro perto do Jardim Botânico, aqui é um lugar meio reservado. Então eu saio 2 vezes por semana de manhã, bem cedo, assim, às 7h15, aí caminho uma meia hora e volto. Dou uma corridinha básica ali, né? Volto para casa. É uma boa. É isso. E tu, Diego, só no super? Eu tô no caminho do super ali, eu sou praticamente vizinho dos meus pais, né? E eles estavam na praia no verão, e aí eu falei para eles, olha, fiquem aí porque tá mais longe aí, né? E aí então às vezes eu vou lá para cuidar das plantas da minha mãe também, então eu dou uma de caseiro, e aí eu aproveito para fazer as caminhadas nesses trajetos mesmo, assim, não tenho me animado a fazer, assim, como eu moro do Bonfim também, por mais que o pessoal esteja recolhido, tu acaba cruzando com gente sempre. Então, acho que tem que ter uma responsabilidade aí de tentar evitar ao máximo. Mas eu tenho feito exercício físico em casa, né? Eu fazia, já antes, fazia um pilates, né? E aí eu tenho feito por vídeo, assim.
e Eu também. tem me dado uma boa ajuda, assim, de manter um pouquinho mais a postura e tudo mais, não ficar tão desleixadão, assim, enfim, ver umas pessoas de vez em quando. Eu não estou fazendo, eu deveria. É. Meu exercício é criar caso no Zafari. Agora, toda vez que eu vou no Zafari, eu crio já assim, lá vem a velha louca. Lá vem a velha de casa. Hoje já rolou um estresse, mas eu não vou ficar contando aqui, que também não preciso. Rubem Fonseca, né? O professor escreveu um artigo ali na Zero Hora que eu vi que repercutiu, porque tu falou que o conto dele era superior ao romance e já foi blá, 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 um monte de gente contestando. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e também da questão. Eu me lembro que a gente já comentou sobre isso no Sarau, a questão moral, né, assim, do personagem que vai e mata mesmo e, tipo, sabe, foda-se. A mulher que mata o marido, o atirador de aluguel, o matador, enfim, como é que tu faz aí um mix dessa conversa toda? Rubem Fonseca, professor, vamos lá. Não, eu falei de três coisas, né? Uma é esse negócio do conto versus o romance, né? O romance dele é daquelas coisas que a gente lê empolgado e depois que passa, tu fecha a página, não dá vontade de voltar nunca mais. Não. Enfim, é uma boa diversão, né? Enfim, nada contra a diversão, né? Mas ele, no conto, realmente ele é superior e ele está marcado, não tem a menor dúvida. Enfim, assim é isso, nos anos 70, basicamente. Nos 60 ele começou, né? Mas nos anos 70 ele publicou 2 ou 3 livros assim, que entraram para o repertório da língua portuguesa e mudaram o panorama, né? Muito especialmente por causa dessa brutalidade, né? Eu acho que a primeira pessoa a usar esse nome, o brutalismo, foi o Alfredo Bozzi, numa crítica a ele. Porque é isso, assim, não tinha esse ponto de vista tão despojadamente explícito da truculência urbana, né? O cara que é o cidadão de bem e sai para matar pobre na rua, por exemplo, né? Ou seja, ele dizendo de outra maneira, assim, ele inventou um jeito de fazer uma literatura muito sólida, literatura mesmo, com um ponto de vista politicamente incorreto, resumindo. Quer dizer, os personagens dele, se tu encontrasse na rua, tinha que mandar prender, né? Só que eles são personagens, essa é a grande vantagem. E a outra coisa, só para aproveitar e encarreirar, é o negócio uma página que ele sempre quis, pelo jeito, esconder da vida dele, é que ele teve, sim, participação importante na preparação do golpe de 64, como intelectual, escritor, convidado para fazer. Eu cheguei a ver, não vale muito a pena, mas se alguém quiser, até posso botar depois aí o link, os curta-metragens roteirizados por ele. São um negócio didático. Assim, eu acho que não passava em Porto Alegre. Bom, enfim, eu era muito criança, não sei, né? Mas eram curta-metragens assim, mostrando, sabe, bem didático, assim, isso aqui é comida, aí aparece a imagem da comida. Mas o governo está sonegando isso, aí aparece um cifrão cortado, sei lá, né? Dizendo que era isso, que o governo era subversivo, o governo do Jango, né? Um governo que não ajudava o povo, e blá, 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 blá. E, enfim, tem uma controvérsia cumprida, e eu sei que tem gente até que pesquisa isso na universidade, em vários lugares, né? Mas ele diz que depois, não, que era assim, ele participava daquele instituto lá, que a sigla era IPES, né? Lá em carioquês eles dizem IPES. IPES. Ele disse que não, lá tinha uma ala democrática, que era a dele, e uma ala que queria ditadura, que era a outra. E que ele, assim que deu o golpe, desligou e tal. Mas não é verdade, né? Tem gente que demonstra que ele, até 1970, pelo menos, ele andou junto com esse grupo, que era o grupo do Golbery, que depois veio a ser a iminência parda da ditadura militar. Enfim, e aí dizem que é por isso que ele nunca deu entrevista no Brasil. As pessoas procuravam ele, davam um prêmio, atribuíam o prêmio, ele não ia. Enfim, essa palhaçada, né? E aí ele ficou com fama de ser apenas um cara recolhido e tal, quando na verdade parece que era isso. Ele era recém-celebrado por isso. Mas
também, por outro lado, é isso. Quem quiser, olha no YouTube, lá bota Rubem Fonseca falando, aparece um monte de entrevista dele, mesa redonda dele em Portugal e tal. É isso, falei demais, desculpa aí. Não, é isso aí. Diego, tu quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Eu tenho enfim, uma espécie de depoimento para dar. Na época que eu trabalhava em cursinho pré-vestibular, foi um momento que coincidiu com o Feliz Ano Novo como leitura obrigatória da URGS. Então, professor de literatura, de cursinho, tem que trabalhar os contos e tudo mais. E é impressionante, pô, isso era o quê? 2011, 12, 13, alguma coisa assim. E é impressionante ler com a gurizada, assim, nos limites que se podia fazer num pré-vestibular, mas de ler com uma gurizada que estava descobrindo de fato aquilo, e o pessoal ficava realmente chocado, assim, tanto em termos de linguagem, né? Mas como assim? Pode tanto palavrão, pode essa violência, quanto, claro, nos temas, e essa violência que vem de todo lado, né? De baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para baixo, de cima para cima, assim, todas as classes, em todas as direções. É uma coisa que era bem... ainda hoje, eu acho que marca bastante quem está conhecendo, pensando que em 2011, 12, 13... ainda não estávamos muito bem nessa desse bolsonarismo que nos cerca agora, né? Que olha para essas coisas com toda essa fantasia e esse pudor todo, mas ao mesmo tempo já estávamos longe da ditadura que censurou propriamente o próprio Feliz Ano Novo. É uma coisa muito curiosa, assim, mas acho que dá uma notícia ainda do quanto o texto está vivo ainda nesse início do século XXI, né? Então acho que isso é legal de notar também. Tem uma história interessante que eu vivi em sala de aula. Eu, uma vez, lá no curso de letras, eu tive um aluno que era brigadiano. Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, brigadiano é o policial militar, né? O cara que se formou em letras, um cara muito inteligente, muito interessante, era oficial da brigada. Eu conheço ele até hoje, né? E ele como aluno, assim, é interessante de ver, a gente leu um conto do Rubem Fonseca em aula para discutir e tal. Uhum. E a reação dele foi brigar com o Rubem Fonseca, foi assim, sabe, tipo, querer impugnar o Rubem Fonseca, porque ele de fato dá uma sensação de truculência que parece que o cara tá com a arma na tua cara, assim. E eu me lembro que daí ficou esse debate meio esquisito, assim, porque, não, peraí um pouquinho, isso aqui é uma representação da violência, não é a própria violência, né? Mas ele é tão efetivo nessa representação que tu tem a sensação de que é isso, que o cara, tu vai fechar a página e o cara fica com medo de reabrir, porque parece que o cara vai tirar um revólver dali de dentro, né? Mas isso é uma virtude dele, né, como escritor. Então tá, começa aí, quem começa, professor? Vai ler, o que tu vai ler? Muito aí, tá bom, eu começo aqui então, vou começar com o mesmo Feliz Ano Novo, que é talvez o livro mais importante dele. Não é o que a gente mais lê, né, Kátia? Nós lemos mais Ela. Né, que Ela. Historinhas engraçadas. Mas eu só vou começar com o conto mesmo, Feliz Ano Novo. A gente abre o livro, o primeiro texto que vem é isso aqui, vou ler só o comecinho. Vi na televisão que as lojas bacanas estavam vendendo adoidado roupas ricas para as madames vestirem no Réveillon. Vi também que as casas de artigos finos para comer e beber tinham vendido todo o estoque. Pereba, vou ter que esperar o dia raiar e apanhar cachaça, galinha morta e farofa dos macumbeiros. Pereba entrou no banheiro e disse, que fedor. Vai mijar em outro lugar, tô sem água. Pereba saiu e foi mijar na escada. Onde você afanou a TV? Pereba perguntou. Afanei porra nenhuma, comprei, o recibo tá bem em cima dela. Ô Pereba, você pensa que eu sou algum babaquara para ter coisa estarrada no meu cafofo? Tô morrendo de fome, disse Pereba. De manhã a gente enche a barriga com os despachos dos babalaôs, eu disse, só de sacanagem. Não conte comigo, disse Pereba. Lembra-se do Crispim? Deu um bico numa macumba aqui na Borges de Medeiros, a perna ficou preta, cortaram no Miguel Couto e tá ele aí, fudidão, andando de muleta. Pereba sempre foi supersticioso. Eu não. Tenho ginásio, sei ler, escrever e fazer a raiz quadrada. Chuta a macumba que quiser. Raiz quadrada é o detalhe, né? Muito bom, né? Muito bom. De entrar em primeira pessoa falando, é isso, né? É uma habilidade enorme que ele tem de representar a fala do... E flui bem ali, né?
Muito bom. Vai lá, Passa a Diego. palavra para o outro, volta para o narrador. Sem indicar nada, vai indo, né? Vai fluindo. E aí, Diego? Tá, eu vou nessa também, então, do Feliz Ano Novo. O professor leu o primeiro, eu vou pular lá para o final, então, porque o último conto do livro é um conto intitulado O Intestino Grosso, e aí é um conto que faz uma coisa interessante no livro, que é quem narra é um repórter, e o repórter está fazendo uma entrevista com um escritor chamado de autor, assim, com A maiúsculo. Tá? E aí, bom, por algumas coisas que aparecem aqui na figura desse escritor, de alguma maneira dialoga, uma espécie de, talvez esse autor seja uma espécie de alter ego do Rubem Fonseca, alguma coisa assim. Enfim, um cara que escreve um livro com violência, com palavrões e tudo mais. E aí tem uns trechos que são super legais, porque o livro meio que se dobra sobre si mesmo, assim. E aí tem uma discussão que eu acho particularmente interessante, que volta mais de uma vez no conto, né? É a acusação da linguagem pornográfica, com esse termo. Né? E aí tem um momento, então, que o repórter tá conversando aqui com o autor, e aí ele pega aqui, ele pega um livro desse autor, que se chamava O Anão que era Negro, Padre, Corcunda e Míope, já é um título. E aí ele alcança o livro pro autor e fala: este livro foi interpretado de várias maneiras, inclusive como pornográfico. Vamos falar de pornografia? E aí responde o autor: Joãozinho e Maria foram levados a passear no bosque pelo pai, que, de conchavo com a mãe dos meninos, pretendia abandoná-los para serem devorados pelos lobos. Ao serem conduzidos pela floresta, Joãozinho e Maria, que desconfiavam das intenções do pai, iam jogando dissimuladamente pedacinhos de pão pelo caminho. As bolinhas de pão serviriam para orientá-los de volta, mas um passarinho comeu tudo e, depois de abandonados, os meninos perdidos no bosque acabaram caindo nas garras de uma feiticeira velha. Graças, porém, à astúcia de Joãozinho, ambos, afinal, conseguiram jogar a velha num tacho de azeite fervendo, matando-a após longa agonia, cheia de lancinantes gemidos e súplicas. Depois os meninos voltaram para a casa dos pais, com a riqueza que roubaram da casa da velha, e passaram a viver juntos novamente. Mas isso é uma história de fadas, responde o repórter que está entrevistando. Né? E aí volta o autor. É uma história indecente, desonesta, vergonhosa, obscena, despudorada, suja e sórdida. No entanto, está impressa em todas ou quase todas as principais línguas do universo e é tradicionalmente transmitida de pais para filhos como uma história edificante. Essas crianças ladras, assassinas, com seus pais criminosos, não deviam poder entrar dentro da casa da gente, nem mesmo escondidas dentro de um livro. Essa é uma verdadeira história de sacanagem, no significado popular de sujeira que a palavra tem. E por isso, pornográfica. Mas quando os defensores da decência acusam alguma coisa de pornográfica, é porque ela descreve ou representa funções sexuais ou funções escritoras, com ou sem o uso de nomes vulgares comumente referidos como palavrões. O ser humano, alguém já disse, ainda é afetado por tudo aquilo que o relembra inequivocamente de sua natureza animal. Também já disseram que o homem é o único animal cuja nudez ofende os que estão em sua companhia e o único que em seus atos naturais se esconde seus semelhantes. E as palavras são influenciadas por isso? Pergunta o repórter. É claro, a metáfora surgiu por isso, para os nossos avós não terem de dizer foder. E aí ele segue e vai continuando essa história, e eu acho ela totalmente dias de hoje, assim, tudo que tá na pauta é esse moralismo meio esquisito. Eu vou ler o Romance Morreu, uma crônica, que aliás tem o nome do livro, que é, não sei se é a última coisa que ele lançou, mas é das últimas, né? É de 2007 e é, ao contrário dos outros, uma coisa meio de memórias, meio alto, é crônica, né? Então, essa crônica inicial que dá título ao livro, diz assim, eu vou ler só uns trechos. O título é O Romance Morreu. Muito antes de publicar o meu primeiro livro, eu já ouvia dizer que o romance, a literatura de ficção estavam mortos. Parece que a primeira morte teria sido anunciada ainda em 1880, não obstante, como todos sabem, Emily Dickinson, Chekhov, Proust, Joyce, Kafka, Maupassant,
nosso Machado, essa Mallarmé, Fernando Pessoa um pouco mais tarde, estivessem ativos naquela época. No início do século XX, com o lançamento por Henry Ford do Ford Model T, um automóvel popular construído numa linha de montagem, um carro barato, as caçandas afirmaram que agora a literatura de ficção, na qual se incluía a poesia, estava mesmo com os dias contados. Eu dou um pulo aqui. Nova Anunciação Mortal veio logo em seguida, causada pelo cinema, denominado de sétima arte. Agora mesmo é que a literatura, enfim, havia morrido. Desta vez não tinha salvação. Mas Sinclair Lewis, Thomas Mann, Céline, O'Neill, Pirandello e muitos outros não sabiam disso. Depois, nova morte foi profetizada quando do advento da televisão. Mas William Faulkner, Eliot, Hesse, Camus, Hemingway, Beckett, Steinbeck e muitos mais não pararam de escrever. Que diabo, esses caras não liam os jornais, não sabiam que a literatura de ficção havia morrido? Quem são ou eram esses loucos escrevendo poesia e romance? Drummond, João Cabral, Neruda, Saul Bellow, Otávio Paz, Garcia Marques, Canetti, Günter Grass, e aí ele vai, João Ubaldo, Ferreira Goulart, e um monte de outros. O que na realidade está acontecendo? Uma coisa talvez esteja acontecendo. A literatura de ficção não acabou. O que está acabando é o leitor. Aí ele dá uma invertida aqui no foco do negócio. Poderá vir a ocorrer esse paradoxo? O leitor acaba, mas não o escritor? Ou seja, a literatura de ficção e a poesia continuam existindo, mesmo que os escritores escrevam apenas para meia dúzia de gatos pingados. Aí eu vou lá para o último parágrafo que diz assim: Kafka escrevia para um único leitor, ele mesmo. Recordo Camões. Ele era um arruaceiro e acabou na prisão, ou por suas rixas, ou por ter se envolvido com a infanta Dona Maria, irmã do rei João III. Para obter o perdão do rei, ele se propôs a servi-lo na Índia como um soldado. Lá ficou 16 anos e, afinal, voltou para Portugal a bordo de um navio, acompanhado de uma jovem indiana que ele amava e a quem dedicou o lindo soneto: Alma minha gentil que te partiste. O navio naufragou e Camões só pensou, durante o naufrágio, em uma coisa: salvar o manuscrito dos Lusíadas e dos seus poemas. Deixou a mulher amada morrer afogada, confesso que especulo, enfim, e perdeu todos os seus bens, mas salvou os seus manuscritos. Para quem ler? Estávamos no século XVI e muito pouca gente em Portugal sabia ler. Mas Camões pensou nesse punhado de leitores. Era para eles que Camões escrevia, não importava quantos fossem. Os leitores vão acabar? Talvez, mas os escritores não. A síndrome de Camões vai continuar. O escritor vai resistir. Então, o romance morreu do nosso Rubem Fonseca. Certo? Muito bom, né? Muito bom esse texto, né? Muito bom. Professor, vai lá. Não, ele tem dessas tiradas, assim, ele é um cara muito inteligente e, enfim, né, mesmo uma maneira, acho, de compreender a literatura dele tem a ver com isso, né, que era um cara que, enfim, sei lá, tinha lá, deve ter tido essa passagem ruim no auxílio à preparação do golpe, mas ao longo do tempo ele deve ter visto que aquilo era uma furada mesmo, né, e aí nos anos 70 ele se tornou um cara, enfim, mais inteligente, digamos assim, e essa reflexão dele nesse livro final, aí, puta, eu já li mais de uma vez esse livro, e eu sempre fico com essa sensação assim, porra, esse cara devia ter escrito mais, né, tinha mais memória, imagina, a gente teria, ele conviveu com um monte de gente bacana, ele esteve no centro dos acontecimentos em muitos momentos, né, ele escreveu um romance, que é um romance meio de suspense de ação, que é Agosto, que envolve o suicídio do Getúlio. Ele era agente
já na época do suicídio do Getúlio, ele nasceu, eu acho que em 25, uma coisa assim, então ele tinha quase 30 anos quando morreu o Getúlio. Enfim, é um cara importante, né? O exemplo de agora da morte dele é essa, né? Vocês viram que o presidente da República falou dele, né? Só que era o presidente da República de Portugal, né? Falou, lamentou a morte dele e tal. É isso, era um cara importante, né? O fato dele ter se negado a falar em público no Brasil é só um detalhe, também nos privou um pouco dessa persona pública que o escritor é, né? Tipo, sei lá, o Coni, por exemplo, que era da mesma geração dele, o Coni se expunha muito e falava. O Coni também era contra o Jango, de alguma forma, ele no Correio da Manhã, ele ajudou a fazer os editoriais que deram o clima do golpe, mas dado o golpe, ele se transformou numa figura da resistência democrática. Enfim, é isso, né? É isso. A vida é cheia de volta, né? E os caras inteligentes, eles conseguem dar essas voltas. Eu vou ler o começo de um conto desse livro dele aqui, que é o Lucy McCartney. Eu vou aproveitar para contar o nome da editora desse livro, que é Codecri. Codecri. Isso aqui era a editora de um grupo do Pasquim, né? E uma vez eu li essa história, não sei se te lembra dessa, Katia Suma, não sei se o Diego sabe, se os nossos prezados ouvintes, como se chama? Telespectadores. Sabem, né? Mas, enfim, Codecri é uma sigla para Comitê de Defesa do Crioléu, que era... Não me lembro. Eles inventaram na época em que quase toda a redação do Pasquim foi para a cadeia. E o jornal foi feito durante algumas edições, assim, por alguns que tinham sobrado e por amigos e gente que colaborou e tal. Codecri, hoje em dia nem faria esse nome, né? Porque é um nome politicamente incorreto. O Crioléu eram eles mesmos, o Comitê de Defesa do Crioléu. Enfim, o primeiro conto desse livro aqui se chama O Desempenho. E chama a atenção por um outro aspecto ainda que vai aparecer. Também é uma primeira pessoa falando, tá? Vamos ver se dá para entender só ouvindo a história sem explicação. Consigo agarrar Rubão encurralando-o de encontro às cordas. O filho da puta tem base, agarra-se comigo, encosta o rosto no meu rosto para impedir que eu dê cabeçadas na cara dele. Estamos abraçados como dois namorados quase imóveis, força contra força. O público começa a vaiar. Rubão me dá um pisão no dedo do pé, afrouxo, ele se solta, me dá uma joelhada no estômago, um pontapé no joelho e um tapa na cara. Ouço os gritos, o público está torcendo por ele. Outro bofetão, um esporro danado nas arquibancadas. Não posso dar bola para isso, não posso dar bola para isso, não posso dar bola para esses filhos da puta chupadores. Tento agarrá-los, mas ele não deixa. Tento agarrá-lo, mas ele não deixa. Ele quer brigar de pé, ele é ágil, a cutelada dele é um coice. Os 5 minutos mais longos da vida são passados num ringue de vale tudo. Quando o round acaba, o primeiro de 5 por 1 de descanso, eu mal aguento chegar ao meu canto. O príncipe me abana com a toalha, Pedro Vasilina me massageia. Esses putos estão torcendo por ele, não estão? Deixa isso para lá, diz Pedro Vasilina. Estão, não estão? Insisto. Estão, diz Pedro Vasilina, não sei o que houve. Eles sempre torcem por boa pinta, mas hoje a escrita não está funcionando. Tento ver as pessoas na arquibancada, filhos da puta, cornos, viados, marafonas, cagões, covardes, chupadores. Me dá vontade de tirar o pau para fora e sacudir na cara deles. Cuidado com ele, quando você der a queda, passe a guarda dele rápido, não fica tentando na ignorância, ele tem base e está inteiro. E você andou fudendo ontem? Cada vez que ele te acertar um bife nos cornos, não fica olhando para a arquibancada como um cu de vaca qualquer. Tua mãe está lá te olhando? E por aí vai. É um lutador de vale tudo, antes do vale tudo ser o MMA, isso aí, né? Genial o troço, né? O ritmo Genial. É perfeito. Isso é uma carta. Muito bom. Muito bem. Bueno, Diego, vamos lá. Vamos lá. Tá, eu vou ler uns pedaços aqui de um conto que é de um livro, acho que é 2013, chamado Amálgama. Que tem uma coisa que eu acho legal do Rubem Fonseca também, que é ele não só, como o professor Fischer falou no início, né, ele não só enxergou muito bem o fenômeno da violência urbana, mas acho que ele enxergou o fenômeno da vida urbana, assim, num aspecto de uma forma bem interessante. E esse aqui eu gosto particularmente, nem tanto pela história, mas tem umas reflexões que, por muito tempo que eu conversei com a Kátia, que a gente fazia ali o Talk Radio, toda semana a gente falava bastante de cidade e tudo mais, e aqui eles têm uma certa vingança também sobre
em torno de algum, enfim, de um formato de cidade que é o que a gente vive hoje e que talvez tenha os seus problemas também. O título do conto é O Matador de Corretores. Tá, e o cara começa reclamando, falando que as pessoas não veem nada, não veem os problemas da cidade, na rua e tudo mais, não veem buraco na rua, etc, etc. Aí eu pego lá adiante. Como ia dizendo, essas pessoas nada veem, nem mesmo o fato de estarem cercadas por todos os lados, por mais e mais gente, multidões que às vezes tornam o ato de andar pelas calçadas difícil, e você tem que andar pelo asfalto. As pessoas também não veem a procissão poluente de carros rodando nas ruas. Qualquer bunda suja tem um carro, pago em 94 prestações. Eu dou mais um salto aqui. Mas eu, quando perambulo pelas ruas, vejo tudo. E vejo a pior coisa de todas, a cidade sendo destruída. Não há logradouro em que um prédio não esteja sendo demolido para dar lugar a um arranha-céu. Ou então sendo cavado um buraco onde esse monstro vai ser erguido. Ou então, pior ainda, um lugar onde essa coisa hedionda já foi erguida. Arranha-céu, eu disse arranha-céu, o nome certo é arranha-inferno. Eu precisava fazer uma coisa. Passei na porta de um monstrengo desses que acabaram de ser construído e vi, em frente a um pequeno galpão, um cartaz que dizia: aqui, corretor autorizado. Então tive uma ideia de gênio. Aí vem a segunda parte. Fiquei um pouco decepcionado quando não li qualquer notícia nos jornais. E depois de eu ter agido pela segunda vez, também nada. Mas na terceira, uma pequena notícia foi publicada numa página interna. Corretor de imóveis assassinado. Corretor de imóveis foi assassinado com requinte de crueldade. Deceparam a sua cabeça e os dedos da sua mão. Uma pequena notícia? Que absurdo! Eu queria causar um choque emocional e sai aquela merreca de notícia. Então tive outra ideia brilhante. A notícia do jornal saiu na primeira página. Corretor de imóveis é assassinado. Sua cabeça e seus dedos foram decepados. O assassino deixou um bilhete. Vou assassinar um corretor de imóveis por dia. Terceira parte. O que eu matei em seguida foi de maneira ainda mais elaborada. Escrevi com a ponta de uma faca no peito dele. Eu não disse? Os jornais que adoram tragédias, escândalos, tudo que pode satisfazer a curiosidade malsã dos imbecis, publicaram a foto com grande estardalhaço na primeira página, junto com entrevistas de policiais, psicólogos, professores e alguns cidadãos escolhidos randomicamente. Policial. Vamos descobrir logo quem é esse assassino e botá-lo na cadeia. Psicanalista. Ele adorava tirar sarro dos psicanalistas. Né? Psicanalista. Certamente é uma pessoa doente que deve ter tido ou ainda tem problemas de relacionamento com o pai, mas provavelmente com a mãe, que deve tê-lo renegado. Há fortes indicações de que esse indivíduo sofra do que chamamos narcisismo primário e complexo de castração. Cidadão. Se eu fosse corretor de imóveis, não saía de casa. Parte 4. O único sujeito que não disse besteira foi o Tira. Ou melhor, o único sujeito que disse besteira foi o psicanalista. Esses caras sempre apelam para isso, relacionamento com os pais, a influência daquele Dr. Freud. Sim, a minha mãe, de certa forma, me renegou, morreu durante o parto. Isso significa que esse menino, quando crescer, vai matar corretores de imóveis. O pai morreu logo em seguida, eu nem me lembro como ele era. Ah, não lembra do pai? Isso significa que esse menino, quando crescer, vai matar corretores de imóveis. Cambada de cretinos. Aí vem a parte final. Resumindo essa história que teve um final inesperado. Matei mais 5 corretores. No terceiro, o assunto saiu das primeiras páginas. No quarto, saiu numa coluna da página 5. Depois do 5º corretor de imóveis que eu matei, depois do quinto, que som é esse? Eu estava arranjando os dentes? Sim, confesso, eu estava arranjando os dentes. Comecei a arranjar os dentes depois que li a notícia. O assassinato dos corretores de imóveis teve um efeito surpreendente. Fortaleceu o mercado imobiliário que estava em crise. As vendas de apartamentos em todos os bairros da cidade aumentaram em cerca de 25%. E aí ele faz mais um comentário, mas eu paro por aqui, só para lembrar que a vingança pode ser pior que a tentativa de resolver os problemas da cidade. Ok, então, não, mas é isso, né? Agora essa coisa desse conto que o Diego falou, leu,
eu lembrei dos que estão lucrando nesse momento com essa pandemia. Eu fico louca com o preço das coisas, tia. As coisas assim que não tem o menor sentido, entendeu? Elas triplicaram algumas coisas de valor, assim, itens básicos. Então, porra, tem alguma coisa errada nisso, né, meu? Não é possível que o setor de supermercados vá ter lucros exorbitantes nesse momento, entendeu? Cara, não dá. Vou eu meu discurso. Esses dias eu estava vendo um episódio do Gregório do Vivier, lá do Greg News, e ele tava pegando uns trechos de uns... esses caras que são misto de coach de investimento e coisa assim, e era toda essa retórica, assim, do como lucrar com a crise e tudo mais, e como sair dessa e começar o seu negócio. É uma oportunidade. De dar engulhos, né? Dar engulhos. Bom, eu vou para o nosso querido Ela, né, que tem textos mais curtos. Eu gosto muito desse aqui, o Pequenas Criaturas, mas ele é longo e eu acho que não funciona ler só um pedacinho. Então eu vou ler um conto desse Ela, que todos os contos têm nomes de mulheres, né, e ele vai alternando tipos estranhíssimos, mas são histórias muito boas. E o que eu vou ler é o Francisca. E diz assim: não há mulher que não sonhe em matar o marido. Eu também tinha esse devaneio, mas ele se tornou uma determinação realista. Tomávamos o café da manhã no dia em que propus a nossa separação. Ele disse: tudo bem, você não vai levar um tostão, vai comer o pão que o diabo amassou, eu não tenho bens, esse apartamento é alugado, o dinheiro está todo numa conta secreta, num paraíso fiscal. Você sabe o que é paraíso fiscal? Claro que não sabe, você não sabe merda nenhuma, é uma idiota. Respondi que ia à polícia contar tudo, e ele teve um ataque de riso e respondeu: você é mesmo uma imbecil. Fiquei olhando ele comer os seus ovos com bacon. Todo marido canalha come ovos com bacon. Depois que ele limpou a boca com o guardanapo, pedi humildemente dinheiro para ir ao salão pintar o cabelo. Fios brancos estavam aparecendo em toda parte na minha cabeça. Ele respondeu: hoje não dou nenhum tostão, para você aprender a não me fazer ameaças. A gente se vinga de um marido desses, não é tirando dinheiro da sua carteira, nem inventando falsas despesas de mercado, nem arranjando um amante como todas fazem. Só há uma retaliação a fazer nessa situação. Um marido desses tem que ser morto. Não em sonho, na vida real. Podia ter lido esse texto na semana passada dos sonhos e devaneios. Fui para o espelho examinar as raízes do cabelo, todas elas ficando grisalhas. Eu estava virando uma velha. À noite ele me deu um papel e disse, a fim de ajudar você a fazer a sua denúncia para a Receita Federal e não para a polícia, sua palerma. Quero lhe dar uma relação quase completa dos paraísos fiscais existentes. Fiz a lista em ordem alfabética, ele disse, com um sorriso cínico, dando-me um papel cheio de nomes: Antilhas Holandesas, Aruba, Bahamas, Bermudas, Ilhas Caimãs, Chipre, Barará, Seychelles, Tonga, Ilhas Virgens Britânicas, uma lista em ordem alfabética. Meu Deus, nomes de que nunca ouvi falar. Como saber em que paraíso meu marido tinha o dinheiro escondido? E como se mata um marido? Veneno? Tiro? Facada? Faca eu posso arranjar, mas acabo causando apenas um arranhão na pele desse cachorro. Então fui até a varanda olhar a rua, senti vertigem da altura, eu senti vertigem de altura, a grade de proteção era muito baixa, era o 11º andar, mas tive uma ideia e a vertigem passou. Como toda mulher casada, vivo tomando remédios aos montões para aliviar momentaneamente minha insuportável carga de frustrações. Valium, Dormonide, Lexotan, Rivotril e um monte de outros. Toda noite
Meu marido toma uma garrafa de vinho tinto durante o jantar. E sou eu que faço tudo dentro de casa, quem abre a garrafa e serve o vinho. O meu Dormonide é de 15 miligramas. Peguei 6 comprimidos e dissolvi na garrafa de vinho que abri na cozinha. Peguei também uma garrafa de champanhe para mim e levei as 2 garrafas com copos para a mesa da sala de jantar e enchi nossas 2 taças. Não sei por que mulheres e viados gostam tanto de champanhe, essa merda borbulhante, ele disse. Encheu sua taça novamente, bebeu, outra vez encheu a taça e disse: esse Bordeaux está uma maravilha. Logo esvaziou a garrafa. Pouco depois desmaiou. Ah, que trabalheira arrastar aquele corpo enxundioso, palavra esdrúxula, até a varanda. Ele era pesado, os ovos com bacon e os queijos franceses, os embutidos, as tortas e os patês engordavam até um tísico, mesmo um daqueles magrelinhas do Nordeste. Estava morta de cansaço quando cheguei à varanda, mas tive forças para deitá-lo de barriga sobre a grade da varanda e depois agarrar suas pernas, levantá-las e impulsionar o corpo. A queda causou um distante som oco ao bater na calçada. Depois, liguei para a polícia dizendo que o meu marido tinha bebido demais e havia caído da varanda. Acrescentei que ele era viciado em entorpecentes. Voltei para a sala e bebi outra taça de champanhe. Adoçava a boca antes de começar a comer o pão que o diabo amassou. Depois, na frente do espelho, ensaiei a história que ia contar para a polícia. Seu delegado, isso aconteceu no mês passado com o morador do 1201, que também misturava bebida com calmantes, era alto e gordo como meu marido e caiu da varanda, a grade é muito baixa. Ele provavelmente também foi empurrado pela esposa, mas esse final eu não ia contar. Fiz minha cara de choro e as lágrimas escorreram. É fácil chorar se a pessoa está muito feliz. Esse é o Rubem Fonseca, Francisca. Vai lá, professor. É bom ele, né? É bom, né? Toma uma champanhota, faz cena na frente do... É isso aí, por exemplo, só dizer assim, não sei porque que mulher é viado tanto de champanhe, né? Se ele dissesse isso como opinião dele, indivíduo, ia ser um escândalo. E aí ele bota na boca um personagem verossímil, pronto, está resolvida a questão. Está resolvida a questão, né? Um dos charmes dele é esse, é que ele a literatura é um ambiente muito delicado, né? Em vários sentidos. E, em geral, quem escreve costuma também ser delicado no trato com os personagens, com as coisas e tal. E ele faz na literatura dele a voz do machão, do macho que não tem medo e tal. Do macho escroto. Macho escroto. Então, isso também garante a ele um tipo de força, não é? Nem que seja por repulsa mesmo, que tu vê aquilo aí, pô, não é possível. Por outro lado, tu ri, né? Porque, pô, é isso mesmo. É demais, Eu vou ler um trechinho também do Romance Morreu, na minha última leitura, que ele chama de crônicas, né? Ele qualifica como crônicas, mas o texto final, que é o mais longo, é uma memória dele, só que ele se trata como personagem em terceira pessoa. O José fez isso, fez aquilo, e ele conta a história, uma parte da história dele. Partes que a gente sabe, né? Tipo que a família dele era de Juiz de Fora, e blá, 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 e tal. Enfim, tem passagens assim memoráveis. Eu vou ler um trechinho só. Ele está falando sobre o Rio de Janeiro, da infância dele, né? Daí diz assim, a maior de todas as criações do ser humano é a cidade. É no centro delas que o seu passado pode ser sentido e o seu futuro concebido. Ainda que leitura e imaginação disputassem o mesmo espaço e certamente o mesmo tempo em sua mente, José percebia agora que habitava aquela cidade estuante de vida, que as outras eram descritas nos romances de Zevacot, de Terreiro, Dumas, em diálogos longos e entediantes, que são os autores de folhetim francês. Né? As ações dos personagens e as referências históricas eram excessivas, né? Aqueles livros. Né? Tudo com a finalidade de tornar mais extensa a narrativa e assim possibilitar a produção de mais fascículos que reunidos se tornariam muitos livros. O Visconde de Bragelonne que ele possuía consistia de 20 volumes.
Naquela cidade, no Rio de Janeiro, ele descobriu a carne, os ossos, o gesto das pessoas. E os prédios tinham forma, peso e histórias suas. No museu, e uma cidade sem museus também não é uma verdadeira cidade, ele se encantava ingenuamente com a monumentalidade heróica da Batalha dos Guararapes, de Vítor Meirelles, da Batalha do Havaí, de Pedro Américo, de O Último Tamoio, de Rodolfo Amoedo, ou então com o impressionismo de Eliseu Visconti, 4 pintores brasileiros. Postado em frente à fachada iluminada do Teatro Municipal, via as pessoas entrarem e imaginava como seria lá dentro daquele teatro que diziam ser um dos mais luxuosos do mundo, o que só descobriria mais tarde quando se tornou um claquer. Claquer eram os caras da claque, né, que era paga para aplaudir, para poder assistir de graça aos espetáculos de ópera e balé, além de ganhar alguns mil-réis. Imagina, né? É isso aqui, ó, memórias do José Rubens Fonseca, né? Por isso que ele é o José aqui. Pode crer. Isso aí, isso aí. E o Polaco protagonizando aí sempre, né? Polaco sempre brilhando. Ele já está com fã-clube, Polaco, uma loucura. Vai lá, Diego. Tá, eu vou seguir aqui mais um pouquinho naquele que eu tinha lido na primeira passagem, ali no Intestino Grosso, que é o último conto lá do Feliz Ano Novo. Vou ler mais umas perguntinhas aqui do repórter para esse autor, e aí eu chego no desfecho ali do conto, né, que é o final do livro também. Você escreve os seus livros para um leitor imaginário? Entre meus leitores existem também os que são tão idiotas quanto os legumes humanos que passam todas as horas de lazer olhando televisão. É tipo o cara dizer, entre os meus leitores também tem os leitores do Olavo de Carvalho, alguma coisa assim, né? Eu gostaria de poder dizer que a literatura é inútil, mas não é num mundo em que pululam cada vez mais técnicos. Para cada central nuclear é preciso uma porção de poetas e artistas. Do contrário, estamos fodidos antes mesmo da bomba explodir. Existe uma literatura latino-americana? Pô, cara, isso nos anos 70, né, que tá rolando toda aquela função da literatura latino-americana. Não me faça rir. Não existe nem mesmo uma literatura brasileira com semelhanças de estrutura, estilo, caracterização, ou seja lá, ou lá o que seja. Existem pessoas escrevendo na mesma língua, em português, o que já é muito e tudo. Eu não tenho nada a ver com Guimarães Rosa. Estou escrevendo sobre pessoas empilhadas na cidade, enquanto os tecnocratas afiam o arame farpado. Passamos anos e anos preocupados com o que alguns cientistas cretinos ingleses e alemães disseram sobre a impossibilidade de se criar uma civilização abaixo do Equador, e decidimos arregaçar as mangas, acabar com os papos de botequim e, partindo de nossos lanchonetes de acrílico, fazer uma civilização como eles queriam. E construímos São Paulo, Santo André, São Bernardo e São Caetano, as nossas Manchesters tropicais com suas sementes mortíferas. Até ontem, o símbolo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo eram 3 chaminés soltando grossos rolos negros de fumaça no ar. Estamos matando todos os bichos. Nem tatu aguenta. Várias raças já foram extintas. 1 milhão de árvores são derrubadas por dia. Daqui a pouco, todas as jaguatiricas viraram tapetinho de banheiro. Os jacarés do Pantanal viraram bolsa. E as antas foram comidas nos restaurantes típicos. Aqueles em que o sujeito vai, pede capivara a Thermidor, prova um pedacinho só para contar depois para os amigos e joga o resto fora. Não dá mais para Diadorim. O cara tá ali berrando. E aí, enfim, termina a entrevista, o repórter, que é o narrador, né, terminou de falar e tal, e aí ele fala com o editor dele, fala que odiou o papo, assim, esse cara é insuportável e tudo mais. E aí ele tem mais uma conversa telefônica com o autor, e aí ele volta a falar com o editor e fala, tá, mais uma vez ele desligou o telefone na minha cara. E aí ele comenta com o editor, né? Esses escritores pensam que sabem tudo, eu disse irritado. É exatamente por isso que são perigosos, disse o editor. E aí termina o conto e termina o livro, né? E eu acho um final fantástico pro livro, assim, enquanto ele permite ler o livro de novo, assim, de trás para frente, alguma coisa desse tipo. Muito bom.
E aí, meus queridos, era isso por hoje? E era isso, eu tenho duas coisas para comentar. Uma é que no meu primeiro livro de contos que eu publiquei junto com o Luciano Labarce, o Luciano era um livro 69 literário, né, apenas. Era o Luciano Labarce com um livro de poesia e eu com um livro de contos. O meu último conto é um pastiche feito à minha moda do Intestino Grosso, né, que era isso. Eu também faço uma entrevista com o escritor ali que diz uma bobagem também. É tão impactante para a minha geração ler esse último conto, foi um negócio genial, porque ele botava o escritor a falar, e tu sempre imaginava o escritor como o cara lá, o cara atormentado, o cara, né, como eu falei antes, o cara delicado, que está sofrendo o mundo, né? E esse aí não, esse aí mete o pé na porta e tal, então era uma sensação também boa de ver o tipo de força que a fala do escritor podia ter numa simulação de ficção que simula ser uma ficção que simula ser uma entrevista e tal, né? Realmente foi um negócio muito libertador, né, quando apareceu a literatura dele. Sem ficar no papinho chato teórico, mas uma coisa que eu acho legal também é que ele faz isso no momento em que, sei lá, a literatura pós-moderna tá fazendo isso o tempo todo, né? Só que ele faz de um jeito 1000 vezes melhor, assim, que funciona muito melhor, de forma muito mais orgânica no texto do que aquela coisa, agora vou fazer uma invenção de linguagem aqui. Isso, eu acho olha, ele começou notável. Inteligente, fazer um Mizanabim, não sei o que é. Uma ficção dentro da ficção. Né? E a outra coisa que eu quero dizer é que, aproveitando a audiência dos nossos queridos ouvintes, dos nossos queridos telespectadores, é reforçar a campanha para a Rádio Elétrica, né, Cátia Suma? Tem lá uma campanha no apoia.se, quem quiser colaborar com a Rádio Elétrica. Rádio Elétrica. Aliás, graças à colaboração, eu já consegui atualizar o aplicativo para iOS, para iPhone, que ele estava fora do ar. Sabe quanto que é para atualizar? É $100. Porra! Sabe? É que tu tem que pagar para a Apple, que senão não atualiza, entendeu? Então já está na mão. Precisando muito de grana. Precisando. Então, assim, aplicativo já está no ar, os dois, Android e iOS, e grandes contratações milionárias virão aqui. Eu estou em contato com umas pessoas para fazerem os programas bem legais. Eu não vou anunciar antes, porque vai que depois não fecha. Eu vou anunciar. Tá, eu falei com o Cardoso, de repente ele vai fazer, o Ismael Canepelli, e outras surpresas virão ainda aqui. Programetes, assim, de meia hora e tal. Enfim, estou bem entusiasmada e agradeço o apoio aí da galera. E tem outro recado. Apoia.se / eu vou escrever aqui em cima, tá? Hoje o jabá é vocês assinarem o Matinal Jornalismo, Parentes e tal, que estamos aí na luta, né? Sim, tá cada vez mais bacana. Tá bacana. Maravilha, então. Tá tocando a campainha aqui da minha casa. Eu vou ter que encerrar o programa. É a canja que tá chegando? É a canja, boa! Tá aí, eu falei para ele que ele de máscara ele poderia vir. A gente vai ter uma canja especialíssima do Humberto Gessinger, que é um artista que despontou lá nos anos 80 e tem a carreira mais, como é que eu vou dizer, estável, digamos assim, né? Manteve uma onda não só criativa, como de abrangência, né? Ele toca para plateias em todo o país e as pessoas adoram, para multidões, né? E eu vi que ele estava postando alguns vídeos em casa, cantando e tal. Pedi a ele, então, que gravasse 3 canções especialmente para o Sarau e a gente vai ouvir agora. Então, era isso. Valeu, queridos. Era isso. Até a semana que vem. Valeu. Pra sempre é tempo pra caramba, nem dá pra imaginar. Pra começo de conversa, essa noite pra lembrar. Promessas numa hora dessas, feitas pra quebrar.
propaganda enganosa pra cima de boa. Pra baixo todo santo ajuda, pro alto pra variar, pra frente sem olhar pros lados, o passado pra ensinar. Pra sempre é tempo pra caramba, nem sempre tudo é pra já. Pra sempre é tempo pra caramba, nem sempre dá. Pra sempre é tempo pra caramba, nem sempre tudo é pra já. Pra sempre é tempo pra caramba, nem sempre dá. Salve, salve, Sarau Elétrico. Um prazer participar mais uma vez, pela primeira vez, virtualmente. Mas é sempre muito legal. Última edição do Guinness Book, corações a mais de 1000. Eu com esses números, 5 extinções em massa, 400 humanidades. Eu com esses números, solidão a 2, dívida externa anos-luz. Aos 33, Jesus na cruz, Cabral no mar aos 33. E eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? A medida de amar é amar sem medida. Velocidade máxima permitida. A medida de amar é amar sem medida. Nascimento Silva 107, Correntes 348. O que faço com esses números? Traço de audiência, tração nas 4 rodas. E eu, o que faço com esses números? 7 vidas, mais de 1000 destinos. Todos foram tão cretinos quando elas se beijaram. A medida de amar é amar sem medida. Preparar pra decolar, contagem regressiva. A medida de amar é amar sem medida. Mega, ultra, hiper, micro
micro, baixas calorias, kilowatts, gigabytes. E eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? A medida de amar é amar sem medida. A medida de amar é amar sem medida. Sarau. Seria mais fácil fazer como todo mundo faz, o caminho mais curto, produto que rende mais. Seria mais fácil fazer como todo mundo faz, um tiro certeiro, modelo que vende mais. Mas nós dançamos no silêncio, choramos no carnaval, não vemos graça nas gracinhas da TV. Nós morremos de rir no horário eleitoral. Seria mais fácil fazer como todo mundo faz, sem sair do sofá, deixar a Ferrari pra trás. Como todo mundo faz, o 1000º gol sentado na mesa de um bar. Mas nós vibramos em outras frequências, sabemos que não é bem assim. Se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seria ruim. Tantas pedras no caminho não seria ruim. Valeu, Sarau Elétrico, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima vez. Pra sempre é tempo pra caramba, nem dá pra imaginar. Pra começo de conversa, essa